meus irmãos, caros ouvintes e telespectadores da Rede Amigo Espírita. Estamos no ar com mais um programa Página Aberta. Hoje com um tema bem excitante, não é isso? É essa a palavra, Mary? Especial, excitante, né? E que mexe de fato com a nossa estrutura. Afinal de contas, vamos falar de família. E família é tudo, não é? Boa noite a todos, né? E a todas, os amigos que estão conosco. Realmente hoje, Emmanuel, na sutileza das suas palavras, nos traz uma imensa reflexão sobre doentes em casa. É o capítulo 10 do livro Ceifa de Luz. E como sempre, não é? Emmanuel, ele se pauta, né, a sua fala com base em um texto do Evangelho, e hoje nós estamos com Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Então vamos conhecer um pouquinho o que é que nos diz essa carta de Paulo aos Colossenses. E aí são sempre aquelas recomendações, né, que ele faz aos companheiros do Evangelho. E aí ele começa dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha o início da carta, Queiroz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, né, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E aí ele vai dizendo: porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vai mostrando que os companheiros precisam, né, estarem fortalecidos nessa visão da espiritualidade e não das dificuldades que estavam vivenciando na terra. E aí ele diz: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarais com ele em glória. E aí a gente precisa entender o que é que Paulo quer dizer com esse versículo. Isso é muito profundo. Veja só, quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, o Cristo que ressuscitou, ou seja, quando nós nos ressuscitamos no Cristo, deixamos que o Cristo, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Veja que ele não fala da figura humana de Jesus, sim, mas o ser crístico, né? A essência, isso, exatamente, a luz. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí o que é que ele vai trazer para a gente entender o que é isso? O que é se manifestar em glória? Modificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas coisas nas quais também em outro tempo andaste, e como viveis nela, né? Então ele vai trazendo uma série de coisas que, quando você se coloca como um apóstolo, um seguidor de Jesus, e você vai nessa busca desse Cristo interno, você precisa estar atento, né? Aí ele vai dizendo, não é, que revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. E aí ele vai trazer, porque ele traz essa frase, né, levando, mas aí, em contrapartida, ele diz: para que eu seja esse eleito de Deus e santos e amados, de entranhas de misericórdia, de beniguidade, de humildade, de misericórdia. Esse é o revestir-se. Para que eu seja eleito, eu preciso me revestir de misericórdia, de entranhas de misericórdia. Olha só, entranhas de misericórdia,
de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos, e aí vem o versículo anterior ao que nosso amigo Emmanuel vai falar, ele diz: e sobretudo, revesti-vos de amor, que é o veículo da perfeição, né? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dormem em vossos corações e sedes agradecidos. Que é justamente essa parte que Emmanuel vai puxar para as nossas colocações. E vale, meus queridos irmãos, ler até o final, Queiroz, porque em seguida ele vai... A carta dos Colossenses, né? Eu estava dizendo a Mary, cuidado na expressão da palavra, porque Colossenses. Então veja só, ele traz todas essas, né, qualidades que deve ter aquele que estar em Cristo, né? E aí ele vai dizendo: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos, e quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Vós mulheres, aí ele vai trazendo, né, a questão: vós maridos, amais vossas mulheres e não vos irriteis com elas, que as mulheres também estejam em harmonia com os maridos. Os filhos, obedecei contudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis com os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Olha só que interessante. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de oração. E aí ele vai trazendo muita coisa, e no final ele diz, ele fecha, né? E tudo, quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, serviu. Então, mas que fizer agravo, receberá o agravo. Quem fizer, pois, não há acepção de pessoas. Então, cuidado que Paulo ia tendo, né, de esclarecer as relações afetivas, né? E é sobre essas relações, meus irmãos, em família, que o nosso querido Emmanuel nos presenteia com esse texto maravilhoso, Doentes em Casa. Eu estava aqui, você falando, e eu aqui cá com meus botões, prestando atenção no capítulo, né? Aliás, no versículo que Emmanuel escolheu, que mostra que Paulo, ele lembra-nos, né? Primeiramente, que somos seres espirituais. E se somos seres espirituais, pertencentes, obviamente, a uma família bem maior, uma família ampla. E ele diz aqui, né? A qual também foste chamados em um corpo. Então, nós fomos chamados por algum motivo, por alguma necessidade, né? E por isso, sedes agradecidos. Então, Emmanuel, ele dá esse título muito sugestivo: Doentes em Casa. Por que será? A gente sabe que Emmanuel não bota uma vírgulazinha sem que tenha um significado de profundidade, de força, né? E ele começa os primeiros parágrafos falando justamente desse sentimento, que a carta de Paulo nos conclama a sustentação de tudo. Que sentimento é esse? Ao amor. E que aqui, né, ele diz que a paz de Deus domina em vossos
corações. Então, coração sempre foi um órgão muito ligado à questão do sentimento, à questão do sentir, né? À questão do expressar-se. Então, a abordagem primeira de Emmanuel é sobre essa questão do importar-se, essa questão do querer, essa questão do sentir a necessidade de estar com o outro e auxiliar o outro. Vamos ver? Ele começa dizendo: se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrastes criaturas queridas em dificuldades, Emmanuel pergunta: o que farias? Né? Aqui, talvez surpreendesses um coração paterno em frustração. Quando ele diz aqui, a gente começa a entender, é como se nós estivéssemos no mundo espiritual. Porque ele disse, se a gente chegasse no plano espiritual, né, vamos mudar as palavras, além, para lá da morte física, então o corpinho foi embora, o espírito voltou. Queiroz, é tão interessante, porque... há um entrelaçamento, né? Não, porque na verdade, o que eu queria dizer, só para complementar esse início, é que Emmanuel está nos fazendo um convite a fazermos um desdobramento espiritual, né? Quando ele diz: se abordasse agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrássemos criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aí aqui, continue, que você ia ler. Aqui, ou seja, vamos imaginar que nós estamos no mundo espiritual. E Emmanuel está nos dizendo o que é que a gente vai encontrar lá. Porque o espírito, a gente sabe que tem mais liberdade de visão, de deslocamento, né, de estar aqui, ali e acolá. Então, ele se amplia, ele está lá e aí ele começa a ter essa visão. Aqui, talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? Tu tens uma escolha. Você está livre dos sofrimentos na Terra, você vai agora para um patamar superior de alegria, de felicidade, de contentamento, né? Mas aí a gente está tendo toda essa visão. E a espiritualidade também dá essa possibilidade de a gente permanecer com os seres inesquecíveis em tarefa de amor. Aí, eis a questão: qual seria a nossa escolha? Né? Qual seria a nossa escolha? De certo, Emmanuel diz, estarias a decidir-te, pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória que se empenham com os próprios erros. Ou seja, o sentimento de amor imperando, a gente pensaria duas vezes antes de estar, né, no céu de brigadeiro, no céu de bonança, sabendo, sentindo que outros estão em sofrimento, que outros estão em erro. Seria aquele exemplo, né, que nós conhecemos de Bezerra, né, que pelo seu trabalho de amor e doação é chamado aí a outras esferas espirituais mais elevadas, e ele pede para continuar bem próximo ainda da Terra, porque ele não poderia ir sem deixando aqueles
filhos, né? Do coração, e até hoje quando ele se manifesta, ele fala desse né? jeito, né? Filhos da minha alma, filhos do meu coração. Que ainda estão nas dores, né? Então, se colocar nessa situação que Emmanuel nos faz refletir, né, Queiroz? Nos pôr no patamar do amor. Né? Será que a gente tomaria essa decisão sem pensar e simplesmente aceitaríamos? Né? Emmanuel dá a certeza aqui que a gente não queria ir embora, mas preferiríamos ficar. Reconhecê-los é muito fácil. É muito fácil eu tomar uma decisão dessa com base a quem eu tenho bem querer, porque esse é o primeiro parâmetro de tudo que a gente leu até agora, né? A gente ia reconhecê-los por doentes, reclamando o quê? Proteção. E quem é que não ama e não quer proteger? Não quer amparar, não quer ajudar? Demorar-te-ias junto deles, ele conclui aqui, na prestação do auxílio necessário. Né? Enquanto fosse necessário, ao invés de nós nos distanciarmos, ao invés de nós estarmos nos regozijando, sem dúvida, a gente preferiria estar amparando. Isso naquele campo do bem-querer, no campo daquele indivíduo que a gente verdadeiramente ama. Mas a gente sabe que família não é só isso, né? As famílias, no usual, elas são instituições onde há muita degladiação, onde há muita dificuldade, onde há muita luta até, né? Como até Vamberto disse aqui no início para a gente, é um local onde a gente vai passar por provações, mas também é uma possibilidade de reequilíbrio, né? Buscando os caminhos para superar essas provações, essas dificuldades e as quitações necessárias com quem a gente tem algo a dever, não é? Então, o que Emmanuel nos chama a atenção, primeiramente pelo sentimento de proximidade, pelo sentimento de querência, para nos sensibilizar, sem dúvida, para observar também aqueles em dificuldade, que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe, né, Mary? Sim. Quer dizer alguma coisa? Quando a gente se imagina, quando eu estava lendo, estudando esse capítulo, né, lendo, eu fiquei imaginando, quando Emmanuel nos faz essa visualização para que a gente se imagine no mundo espiritual e encontre aqueles que amamos em sofrimento, né, nós ficamos comovidos só em pensar, encontrar um pai, encontrar um irmão, encontrar um filho em sofrimento. E aí a gente lembra de nosso lar e de todos os livros que André Luiz traz, né? Dos encontros, da vontade dele querer encontrar a mãe, né? O pai, e aí a mãe que já está numa dimensão superior, né? E quando ela veja a emoção que ela chega a poder encontrar André, esteve sempre próxima a ele, mas que ele não conseguia, né? Então, e nós que ainda estamos nesse terra a terra, com certeza, como ficaríamos? E se candidatar também, como ela se candidatou, para voltar à frente e receber na sua família, em seu ventre, né, tanto o marido como as amantes do marido. Olha bem, né? E aí, receber em seu conjunto familiar. Porque a família, ela é um grande laboratório, né, humano, né? A base social está na família. Na verdade, olhando pela ótica do espírito, que foi a primeira coisa que Emmanuel nos puxou as orelhas, né? E Paulo também, lá em cima, né?
eu só retificaria a frase final sua. Realmente a família é um laboratório maravilhoso, mas não humano, mas do espírito imortal. Copiando aqui uma matéria justamente do site espiritoimortal.com.br, onde fala um artigo, né, sobre a questão familiar. Ele diz que a família é um laboratório do espírito imortal. Exatamente. E nesse sentido, é no grupo familiar que a gente vai ter as melhores oportunidades, tanto de aprendizado, como também de experiência, de colocar em pratos limpos, né, em realização, em prática, a questão do aprendizado. Porque é melhor até, é mais fácil, é mais cômodo, né, eu começar esse aprendizado por aqueles que estão mais próximos. E a gente sabe que serão sempre aqueles que eu mais devo, não é? Ou aqueles que eu estou em melhor condições, também a gente deve pensar assim, em melhor condições de auxiliar não, de me reconciliar. Porque, lógico, sabendo da justiça e do amor, da misericórdia de Deus e da sua plenitude, jamais a espiritualidade, por suas leis equânimes e justas por excelência, ela nos colocaria de frente a um inimigo ou de frente a uma pessoa que a gente fez mal ou nos fez mal, que a gente ainda não estivesse em condições de resolver a encrenca, a dificuldade. Se ali estamos, é porque já estamos prontos. Aquele grupinho é o grupinho que já está pronto para a melhora, pronto para a prova, pronto para o perdão. Até porque nós sabemos que não existe acaso e que tudo tem um porquê e um objetivo sempre para o bem. Sempre. E Hermínio C. de Miranda, ele tem um texto muito interessante que é família como instrumento de redenção espiritual. Né? Então ele começa dizendo: reconcilia-te com teu adversário e advertiu Cristo, enquanto estás a caminho com ele. E não é precisamente no círculo aconchegante da família que estamos a caminho com aquele que a nossa insensatez converteu em adversário? Não é? Insensatez, né? E Cássio aqui colaborando conosco, ele diz o seguinte, nos lembra, né, Cássio, bem lembrado essa sua deixa aí, que os nossos familiares tanto estão aqui no plano espiritual, como também no plano material. E não se perde a questão, né, desse vínculo, porque inclusive pelo sono a gente se desdobra e faz um encontro com essa família maior, né, essa família mais plena. E Vamberto diz assim: esse texto nos reforça o entendimento de que nossos mentores, apesar da maioria, né, na maioria do tempo, não percebermos quando e nem como nos ajudam, estão sempre buscando estar presente, socorrendo, inspirando, mesmo que para nós os dias pareçam tristes e solitários nas dificuldades. De fato, né? A gente, quando se diz que a depressão é um estado de tristeza em que o indivíduo se fecha sobre si mesmo, numa redoma, não é? É porque nesse momento ele também, obviamente, se ele está preso nessa redoma, ele se fecha a essa possibilidade de sentir, essa possibilidade de se perceber amado, essa possibilidade de se perceber numa base de relação em que ele pode contar com alguém, com alguma coisa ou com os seus mentores espirituais, né? É por isso que é tão importante nesses conflitos, principalmente nos conflitos familiares, a gente ter aquela serenidade que só a oração que nos possibilita esse contato com o plano maior, a sintonia com os mentores, né, com aqueles ali que já estão mais aptos a nos auxiliar,
a nos dar a mão mesmo, né? A gente jamais esquecer desse contato, dessa ferramenta preciosa e tão poderosa de sintonia que seria a prece, não é? Com certeza. E aí, falar alguma coisa? Não, podemos. E aí, o que é que Emmanuel fala sobre essa outra linha, né, de dificuldade? Aí ele começa dizendo: referimos-nos à imagem, tudo que foi dito anteriormente, da querência, do sentido de querer ajudar quem se ama, tal. Então ele se refere a essa imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço, olha aí o laço que se perde nos evos do tempo, né? Que a gente não tem dimensão, às vezes, de abarcar dos porquês de tantas relações, de tantas tramas que a vida nos possibilita, né? Às vezes até parece até uma armação, né? Parece até um visgo, realmente, né? Você foi lido, né? Essa parte aqui foi que fechou justamente o porquê as pessoas viriam em auxílio, né? Que é aquele que ama, a gente ia reconhecer eles por doentes, reclamando proteção, e aí a gente queria estar justamente junto dele prestando o auxílio necessário. Mas já no caso, né? Aí Emmanuel prossegue dizendo que a imagem, né, que ele utilizou é justamente para se considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que se refizeste no plano físico, prometestes, aí vem a questão consciencial, questão de lógica e de dever, prometestes amparo e dedicação. E não foi o acaso, não foi o porquê, é justamente em virtude do dever, né, pela necessidade consciencial de reparação, de retificação. Porque esses parentes difíceis, em muitas circunstâncias, podem ter sido pessoas lesadas por nós, ou que se encontram naquelas dificuldades justamente em virtude de uma falta de atenção quando próximos, em outras oportunidades, nós não soubemos educá-los ou orientá-los adequadamente, né? Isso é uma opção óbvia que pode acontecer, não é isso? E aí ele vai continuando, né? Nasce no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Então, a gente imagina, né, com essas palavras, a gente sente com essas palavras de Emmanuel a nossa responsabilidade. Porque se já temos essa visão do que significa a vida, nesse lugar, né, que a doutrina nos dá de conhecer que a vida está para além dessa estrutura física, que na verdade somos seres espirituais, e poder enxergar essa família com todas as suas nuances e perceber as relações que temos e as relações de dificuldade como um verdadeiro, né, um verdadeiro presente para que a gente possa justamente isso aí, assistir. Agora, será que a gente está pronto para assistir? Será que a gente... vou até refazer a questão. O que é que nos impede aí, agora você de chegou. assistir esses irmãos, esses parentes que estão mais próximos de nós, que possam trazer alguma desarmonia, alguma dificuldade no lar, né? O que é que nos impede? Como é que nós enxergamos? Porque Emmanuel traz claramente para nós, nessa visão que ele faz, né, desse nosso encontro no mundo espiritual.
Mas como é que nós hoje, nas nossas relações em família, como nós encaramos os parentes difíceis? Porque se existe, né? Eu volto àquela parte que eu falei, né? Aqui, se existe a possibilidade e o reencontro proposital, porque a lei ela sempre vai unir, mas repito, quando há uma possibilidade de sucesso, nunca quando não há uma possibilidade, mas sempre quando essa existe. Então, a questão é justamente essa aí. O que é que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Porque possibilidade de assistir, Mary, né, a gente está vendo aí que nós temos. E não é aquele caso daquele indivíduo que não aproveita as oportunidades. Né? Porque também tem isso, você muitas vezes tem aquela situação em que você faz, mas chega um momento que a criatura vai ter que andar pelas próprias pernas, vai ter que assumir as suas responsabilidades para poder aprender de fato a valorizar o que antes não percebia. Em muitas circunstâncias, eu também, você e até essas criaturas, né? Porque a gente está se colocando numa situação em que eu possa ser quem vou assistir, mas eu também posso estar numa situação de você assistido, não é? Porque a contrapartida do auxílio é sempre nas duas pernas do relacionamento. Tanto eu vou aprender alguma coisa daqui para lá, como eu vou aprender alguma coisa de lá para cá também. Mas a gente sabe que é curioso, é até doloroso e frustrante, mas é uma realidade. Em muitas circunstâncias, todos nós, não é só o outro não, que a gente está enxergando não, somos nós mesmos. Em muitas circunstâncias escolhemos os caminhos mais complicados e mais doloridos, não é? Mas nessas escolhas, a gente é aquela história. Sempre que houver a possibilidade de fazer a nossa parte. Mas, quando a gente vê que o resultado não está sendo satisfatório, mais uma vez a ferramenta da oração por aquela criatura, por nós também, no sentido de reforçar o nosso bom ânimo na ação, não é? E deixar que a espiritualidade, quando nós não podermos realizar, deixar conta do contexto. Mas sempre que houver a possibilidade, de uma forma ou de outra, pela experiência, sim, porque se a experiência inicial não deu certo, não é porque aquele caminho não está maduro ainda, mas eu posso seguir por um caminho diferente. Eu posso seguir por outro contexto, eu posso seguir por outro tipo de orientação e de experiência. E assim eu não vou perdendo oportunidade de dar esse auxílio, de prestar o socorro, sempre que houver essa parte da outra contrapartida, não é? É eu me colocar sempre à disposição, mas se mesmo assim a gente vê que a coisa não envereda pelo caminho da solução, jamais deixar de lado a questão da oração sincera, entregando de fato na mão de Deus, porque aí a lei, ela sempre dá um jeito, A vida escreve e ensina. A vida escreve e ensina. É isso, doutora? Então ele continua, né, nos dizendo: entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. É que ele está trazendo para parentes realmente adoentados fisicamente, né? Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência. No instituto doméstico, não afaste esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiar. Porque às vezes acontece, não é? Da gente não querer conviver.
a gente quer estar distante. E Emmanuel nos faz mostrar que a gente, na medida que a gente muda o nosso olhar para aquela pessoa, porque se a gente for imaginando, por mais que às vezes a gente faça por alguém e aquela pessoa não consegue encontrar os caminhos e continua fazendo equívocos na vida, aí esse olhar de que essa pessoa é equivocada está realmente doente da alma. E esse olhar ameniza a hostilidade que a gente possa ir criando com relação a essa pessoa. Porque quem é que gosta de sofrer? Mas nós convivemos com familiares que estão sempre caindo no equívoco e no sofrimento. Então, Emmanuel vai nos trazendo, né, que precisamos estar, não é que sejamos no sentido coniventes, né? Mas que possamos estar. É um teste permanente. Olha o que ele diz. É um teste, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes descrete ao exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus. Antes da gente da gente fechar, né, Queiroz? Tem aqui Tem umas 2 horas de tempo ainda. Não se preocupe com isso, não. Né? A Bernadette aqui, né, falando da questão do tema, né? Aí eu estava dialogando com ela aqui, né, doentes em casa, porque é muito fácil muitas vezes a gente lembrar nos contextos sempre apontando para o outro, né, Bernadette? Mas aí vem aquela comiseração. Os doentes também somos nós, né? Eu estava dialogando com ela aqui. Ela disse, pois é, mas o difícil é assumir que também somos doentes. E é um fato. É verdade. Não é? A gente escolhe as provas, a gente escolhe até os caminhos mais difíceis, ou às vezes os momentos de calmaria, mas a família, né, o contato, a gente sabe tudo isso, como o Vanberto até lembrou um pouquinho lá atrás. Mas assumir essa postura de que somos também necessitados, porque se a gente não agir dessa maneira, fica aquela primazia de que eu sou o cara, ou eu sou, né, a voz do certo, da certeza, do caminho mais adequado, e nem sempre a gente sabe que é assim, não é? Em muitas ocasiões a gente vai orientar e também vai se equivocar, vai orientar errado, e a gente tem que estar nesse franco diálogo, nesse entendimento de que ninguém nesse mundo é infalível. Exatamente. Todos temos defeitos, todos temos dificuldades, e a gente muitas vezes, se ainda não é pelo amor, é pelo caminho da tolerância, não é? Exato. Que é a parte minimizada, inicial desse processo, até chegar num buliramento real e final pelas vias do perdão e do amor. Isso. Então, eu queria só ler aqui, André Luiz tem um texto no livro Sinal Verde, Parentes Difíceis. E aí ele traz aqui um roteiro muito interessante. Ele diz assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Então é muito fácil estar numa família onde todo mundo é bonzinho, todo mundo é uma harmonia, é um amor, não é? A prova verdadeira é justamente lidar com essa diferença
E com a tolerância, porque aí a gente vai trabalhando as nossas verdadeiras virtudes. O verdadeiro Perdão, teste, né? Do aprendizado. Então ele diz, muitas vezes a criatura complicada que nos agrega à família traz consigo marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso ou a custo de dinheiro, porque a desvinculação real virá no processo da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos à vida maior. Nas provas e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier. Então, meus irmãos, esse texto de hoje nos puxa fortemente a refletirmos sobre as relações em família, das quais precisamos exercitar o amor, a compreensão e a tolerância, né? E com isso vamos nos colocando à disposição da espiritualidade para acalmar em nós os nossos instintos profundos, de muitas vezes, de resolver as coisas com agressividade, com intolerância e às vezes até com violência. Quando estamos diante dos conflitos, das brigas no nosso seio familiar. Então, como o Queiroz falou da oração, a oração nos dá um reforço para que a gente vá nesse teste, exercitando essa tolerância, né? Que nós possamos, primeiro, compreender ou que somos doentes e precisamos também de cuidado, ou aquele que está diante de nós, que nós já compreendemos as dificuldades, também necessita, porque são doentes da alma, né? E traz como aí... nós também exatamente, somos. Como nós também. Então, e daí temos a oportunidade de nos sarar, de nos curar e de auxiliar a cura do outro. E com certeza trazer essa harmonia enquanto estamos a caminho. É como Bernadette está dizendo aqui, quando temos em casa aquela pessoa que não aceita, né? Isso dói, né? Aí dói muito, muitas vezes. E o trabalho vai começar justamente por nós, né? Nesse sentido de compreensão, nesse sentido de buscar entendimento e de buscar forças também, né? Para superar, porque é aquele teste. Se você tem amor, se você tem paciência, se você tem, em suma, virtudes que estão em estado latentes, que estão já brotando e que precisam, né? Porque se a gente observar os adubos, o que são os adubos? São substâncias, né? Não em perfeito estado, os adubos, né? São substâncias em decomposição, são substâncias que passaram por processo de putrefação mas ali, para que possa ter aqueles elementos, né? Mas ali, no adubo, existe o que a planta precisa para melhorar as suas forças, sustentar as suas raízes e possibilitar o seu crescimento e sustentá-la até que dê frutos. Olha que interessante essa analogia que surgiu agora, né? Com certeza. Porque o adubo é algo que não presta. Se a gente for olhar em circunstância, eu não quero dizer aquela palavra não, do que a gente entende por adubo, né? Mas são micro-organismos bem pequenos que estão no processo, né, de decompor algo que não tem mais vida, né, e que está sendo ali misturado a outros elementos. Então é dar vida daquilo que era
né? Não dado valor, né? E aí é como o Cássio, né, que está dizendo, teremos que dar o exemplo para que outros sintam vontade de mudar. Isso é muito interessante, né? É isso aí. Porque muitas vezes a gente não vai poder auxiliar muito, mas às vezes o nosso exemplo para com aquele familiar pode tocar tão profundamente a nossa forma de agir com ele que a gente nem imagina como nós estamos auxiliando, né? E aí, para fechar... Emmanuel fecha com a frase, como sempre, uma frase de ouro assim para reflexão, né? Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que eles marcam a existência, na certeza de que todos eles, os parentes difíceis, são tesouros de Deus em tarefa sobre a tua responsabilidade, ante a assistência e supervisão dos mensageiros de Deus. Ou seja, também isso aí é consolador, né? Isso quer dizer que não estamos sozinhos nessa tarefa, tem sempre alguém maior do que nós, colaborando, apoiando e nos possibilitando o caminho da vitória. Não é isso? E assim, meus irmãos, com essa belíssima mensagem de Emmanuel, que possamos acalentar os nossos corações, renovar as nossas forças e nos olhar, e olhar para os nossos parentes que estamos a caminho, nessa reconciliação com um olhar de esperança, que estamos junto com a espiritualidade. Exatamente. E sempre lembrando, todo esforço que a gente puder fazer no caminho do bem, jamais ficará perdido. E mesmo que em alguma situação a gente tenha que silenciar, a gente tenha que colocar, né, a nossa parte de indignação sobre o véu assim de um esquecimento, mas que a gente possa continuar fazendo o que tiver em nossas possibilidades, não é? Com responsabilidade, porque também não podemos ser irresponsáveis a ponto de deixar essa conivência nos levar para caminhos que possam nos colocar também em dificuldades. Não é o objetivo providencial da justiça de Deus. O objetivo providencial da justiça de Deus é o amparo, é a consubstanciação do aprendizado, que só o esforço, só a determinação, só a fé persistente e firme no propósito do caminhar pode nos consolidar, pode nos brindar, enfim, com a possibilidade da vitória do amor. Assim, meus irmãos, olhemos com mais zelo, com mais atenção os doentes em casa, né? E que a paz de Deus nos sustentem a todos na realização do bem maior. Muita paz, obrigado pela companhia de todos. Um beijo enorme no coração e até semana que vem novamente, às 21 horas, horário de Brasília, para mais um Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos. Lembrando que aqui, né, no nosso estado, é o nosso horário normal e alguns do Nordeste às 20 horas. Um abraço, ficamos na paz.